A Rádio Internacional do Egito apresenta Palestina Sempre no Coração. Uma série especial dedicada ao povo palestino irmão. Produzido por Mohamed Abd El-Kamel, apresentada por Dilton Marques. Queridas e queridos de qualquer parte do mundo inteiro, saudações cordiais. De aqui do Cairo, o coração do mundo árabe ao povo palestino irmão e lutador. Sem dúvida, o povo palestino vive momentos difíceis e inéditos em meio a uma agressão brutal e bárbara. 75 anos da ocupação, matança e todas as formas de justiça injusta não foram suficientes. Nesta série produzida pela Rádio Internacional do Egito, tentamos levar a voz da Palestina para o mundo inteiro e levamos a voz para o palestino, para este povo que merece vida melhor e todas as formas de apoio, e para dizer que estamos juntos, unidos para a Palestina e seu povo. Hoje temos a maior honra de apresentar essa ilustre entrevista com o historiador Ahmed Shahid Andi. Seja bem-vindo, a palavra está consigo agora. Olá, amigos e amigas da Rádio Cairo. Sou Ahmed Shahid Andi, filho de imigrante libanês que morou entre 1935 e 1939 no Cairo, onde estudou na Universidade Al-Azhar. Sou licenciado em História pela Universidade Católica Dom Bosco, aqui no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atualmente desenvolvo pesquisa sobre história da imprensa em Corumbá, mesmo estado, como mestrando em comunicação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou ex-professor substituto do curso de História no campus do Pantanal, dessa mesma universidade, a UFMS, entre 2014 e 2016. Tive a honra de participar da fundação do Comitê 29 de Novembro de Solidariedade ao Povo Palestino em 1987 e, em 2005, fundamos com um conjunto de entidades o Comitê Corumbá pela Paz. Simultaneamente, o Observatório de Direitos Humanos e Cidadania Dom José Alves da Costa, a partir de 2012. Desde criança vejo a Palestina alvo de verdadeiros massacres. O povo palestino, que não conta com exército, marinha nem força aérea, é proibido de portar armas, até machados e facões, constantemente é vítima de ataques desproporcionais. Isso não é guerra, é massacre, genocídio. Por isso, somemos a nossa voz. Cessar fogo já. Em 1967, eu tinha 8 anos, quando tropas do exército de ocupação atacaram diversos países árabes, além dos territórios palestinos que ainda estavam sob controle árabe: Jerusalém Oriental, Cisjordânia e faixa de Gaza. Passaram-se 15 anos e, em setembro de 1982, o massacre de Sabra e Shatila foi testemunhado pela humanidade. Nessa ocasião, o exército de ocupação, que havia invadido Beirute, no Líbano, fez vista grossa para que milicianos falangistas, durante 3 dias, ininterruptamente, executassem com selvageria e crueldade crianças, mulheres e idosos, todos indefesos, desses 2 campos de refugiados palestinos. Em 2005, a população da faixa de Gaza foi alvo de uma carnificina criminosa que só foi interrompida
quando governos árabes e a Liga Árabe pressionaram a ONU para um cessar-fogo e assim, depois de centenas de crianças, mulheres e idosos cruelmente assassinados, foi interrompido mais um massacre que destruiu famílias e sonhos. A questão palestina é uma questão humanista, não meramente nacionalista. Entendemos que a paz mundial começa na Palestina e assim atuamos desde 1987, antes da primeira intifada palestina, reunindo num tripé história, cultura e educação. Hoje entendemos que informação, isto é, comunicação, é também fundamental com o desenvolvimento da tecnologia e graças ao aprendizado com a querida professora e jornalista Beatriz Bício, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-diretora da emblemática revista Cadernos do Terceiro Mundo. Meu falecido pai, antes de migrar para o Brasil, morou 25 anos na Bolívia. Em Cochabamba, uma das cidades onde morou, participou da fundação do Clube Árabe e do Centro da Juventude Árabe. Com a criação do Estado de Israel em 1948, a comunidade palestina se organizou no Centro Árabe Juvenil, pois a maioria era constituída por jovens estudantes das universidades bolivianas. Meu pai era diretor de cultura e dirigia um programa semanal de rádio, fazendo também artigos para jornais bolivianos e árabes, além da revista Mundo Árabe de Santiago do Chile, entre 1958 e 1962. Quando se mudou com a família para a fronteira entre a Bolívia e o Brasil, no início da década de 1960, passou a participar das atividades da Liga Árabe Brasileira de Corumbá. Com o agravamento das agressões contra a população palestina, a comunidade palestina local, em 1980, fundou a Sociedade Árabe Palestino-Brasileira de Corumbá, e, ao mesmo tempo, a comunidade islâmica fundou a Sociedade Beneficente Muçulmana de Corumbá, da qual meu pai foi um dos fundadores e seu primeiro presidente. Em 1987, no mês de novembro, fundamos, depois de realizar a primeira mostra da cultura árabe palestina de Corumbá, cuja duração foi de aproximadamente 60 dias na Casa de Cultura da cidade, o Comitê 29 de Novembro de Solidariedade ao Povo Palestino, que vem atuando desde então incessantemente até a presente data, 36 anos depois da sua criação. Em 2005, em razão do trágico massacre ocorrido na mesma faixa de Gaza, que hoje é cenário dessa carnificina que indigna a humanidade, criamos em conjunto com outras entidades o Comitê Corumbá pela Paz, que neste ano já realizou diversas atividades junto à população, entre elas palestras, conversas, em escolas, igrejas, comunidades, sindicatos e outros tipos de associações. Foi histórico o esforço brasileiro no Conselho de Segurança da ONU no mês de outubro, quando exerceu a presidência rotativa do Conselho e apresentou uma proposta de cessar-fogo aprovada por quase todos os países com direito a voto nesse Conselho. Mas os Estados Unidos exerceram seu poder de veto e puseram por terra esse importante instrumento de emergência. Agora é a vez da China, na presidência rotativa. Esperamos que esse esforço seja mantido, até porque
a China participa dos BRICS, junto com Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Sabemos que as potências ocidentais, sobretudo aquelas que têm laços profundos com Israel, estão pressionando o governo brasileiro para mudar de posição. Mas dificilmente isso ocorrerá, pois o presidente Lula, bem como a ex-presidenta Dilma Rousseff, são os dois dignitários brasileiros que reconheceram a Palestina como Estado e instalaram em sua capital provisória, Ramallah, a embaixada do Brasil com titular e plena atuação diplomática. Não só o povo palestino, mas todo o povo árabe reconhece o papel de estadista do presidente Lula, razão pela qual vem enfrentando, mesmo no Brasil, retaliações das poderosas forças pró-sionistas, sobretudo as do setor financeiro e da indústria de armas. O povo palestino não está só. A humanidade toda, independentemente dos seus governos, está ao lado de sua causa justa e histórica. E a nossa solidariedade é incondicional, irrestrita e total. A resistência do povo palestino serve de exemplo para todos os povos do mundo. Seus mártires, sejam crianças, mulheres, idosos e os bravos combatentes, são mártires da humanidade, jamais serão esquecidos. Podem os poderosos de hoje impor a força descomunal sobre um povo desarmado e impedido de circular em sua própria terra, convertida a prisões a céu aberto, mas a coragem e a capacidade de resistência do heróico povo palestino vencerá, como já venceu os impérios do passado, fossem os romanos, otomanos e até britânicos, em tempos pretéritos. Os sionistas não só saquearam o território da Palestina, estão a saquear a cultura milenar, sua história, seu protagonismo junto à humanidade, pois é vasto esse legado que ninguém pode lhes tirar. Por isso é importante que os mais velhos transmitam às crianças palestinas e aos jovens palestinos seus valores milenares, incluindo cultura, história e esse grande protagonismo. Como meu saudoso pai escreveu em 1987, inspirado na fala do imortal historiador e jornalista Eduardo Galeano, a Palestina para os sionistas, não. A Palestina para a humanidade. E os palestinos são os seus guardiões históricos permanentes. Enfim, a Rádio Cairo, que desde criança minha família ouve graças ao nosso saudoso pai, muito obrigado pela oportunidade, extensiva ao diretor, produtores e apresentadores, e parabéns pelos 70 anos de incessante atuação, radiodifusão. Grande abraço. Palestina, palestino, resistir é o teu destino. A humanidade vem testemunhando, entre perplexa e esperançosa, o fim do genocídio e, sobretudo, a coragem do povo palestino a resistir ante tamanho massacre. O sionismo tenta justificar as agressões desproporcionais desencadeadas não desde 8 de outubro, mas o genocídio que vem sendo praticado sistematicamente desde 1947. Então, grupos terroristas como Haganah e Irgun
sionistas, entre as mais de 15 milícias sionistas oriundas da Europa, cometeram um massacre de Deir Yassin, em que crianças, mulheres e idosos tiveram a sua vida ceifada. Crimes impunes até hoje. Nossa solidariedade incondicional, irrestrita e total à nação palestina, que há milênios dá prova de sua coragem, civilidade e, sobretudo, capacidade de resistência. Sua milenar cultura, história e protagonismo são a maior prova dessa trajetória que ninguém pode saquear, silenciar, oprimir. Até César, com todo o seu poder, sucumbiu ante o histórico valor civilizatório do povo palestino. Enquanto houver um árabe, enquanto houver um palestino, enquanto houver um cidadão solidário, no mundo haverá a resistência, a repulsa, o repúdio ao poder opressor que vier a se sobrepor à resistência heróica do povo palestino. A Palestina, para os sionistas, jamais. A Palestina, para a humanidade, e o povo palestino como seus guardiões históricos milenares. Lembremo-nos, a paz mundial começa na Palestina. Shabib Hani, do Comitê 29 de Novembro de Solidariedade ao Povo Palestino, em Corumbá, Brasil. Muitíssimo obrigado, sua participação. Viva a Palestina e seu povo lutador. Até a nova edição e nova figura entrevista. Saudações cordiais daqui do Cairo.